Noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar a parte de classes gramaticais. Qual é o intuito? O intuito é o seguinte, em toda prova de concurso público, você tem normalmente 40%, 30% de análise textual e 60% ou 70% de análise gramatical. Então, você tem de estudar gramática. Detalhe, para você conseguir fazer uma análise textual, antes você tem de fazer uma análise gramatical. E quando a gente pega esse conteúdo gramático e pergunta, por exemplo, para um aluno qual é a matéria que mais cai, ele, sem sombra de dúvida, já responde. É a análise sintática. Só que o avaliador, espertamente, sabe que você aprendeu de forma equivocada na escola. Então ele vai colocar um termo com preposição, por exemplo, e vai pedir a função sintática, porque ele sabe que você vai responder objeto indireto. Mas, na verdade, a análise nunca foi sintática, ela sempre foi morfossintática. Então, eu primeiro tenho de ver a quem aquele termo está ligado morfologicamente, a quem ele está ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Tanto é que um termo com preposição sempre tem, dentre as opções, objeto indireto e complemento nominal. Por quê? Porque o objeto indireto sempre tem preposição, assim como o complemento nominal também sempre tem preposição. Mas se o aluno se ligar que o objeto indireto está ligado a um verbo, e detalhe, não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto, e o complemento nominal está ligado a um nome, não já facilitou a vida? Já, não já? Então é o seguinte, hoje a gente vai procurar trabalhar uma base. É claro que eu vou mencionar alguns assuntos, alguns conteúdos, que aí você vai ficar assim, caramba, Sidney, e aí? Você não vai falar sobre isso de forma mais aprofundada? Não, porque ainda não chegou o momento. Você vai aprender quando chegar o momento. E algumas coisinhas aqui que não tiverem muita importância, eu já vou fazer uma reflexão e chamar a sua atenção para isso. Afinal de contas, a gente não vai fazer um curso de letras. Não é um curso acadêmico. A gente está fazendo um curso de língua portuguesa para provas de concursos públicos. Então, a gente vai direto ao ponto, para fazer você não perder tempo. Então você vai falar assim, caraca, Sidney, mas tem 2 horas a aula. É importante, meu irmão, tem 2 horas mesmo, porque língua portuguesa, o conteúdo é vasto, é enorme, beleza? Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então olha só, galera, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui são as modalidades da gramática, para você entender como a gramática funciona como um todo, para você saber exatamente aquilo que você está estudando, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Eu tenho 5 campos a serem estudados, consequentemente eu tenho 5 modalidades. E aí a gente vai pontuar aqui, isso aqui, tópico por tópico, beleza? Então vem comigo, ó. Primeira coisa, quando eu falo em som na língua portuguesa, qual é a primeira palavrinha que vem à mente de vocês? Sem sombra de dúvidas, muita gente deve ter pensado agora, música, né, Sidney? Não, quando eu falo em som, a primeira palavrinha que vem é fonema. O que é um fonema? É a representação sonora de uma letra. Então tem a letra ali, a representação gráfica. O som que ela propicia é o fonema. E para estudar isso daqui, nós temos a fonética. Portanto, a fonética é a modalidade da língua portuguesa responsável por estudar o campo do som. Agora, como isso cai em prova? Em 2 pegadas. Uma, basicamente, cai direto, a acentuação gráfica, que a gente estuda numa outra aula, de forma bem direcionada. Agora, ele também pode descobrir colocando uma palavra e perguntar o número de letras e fonemas, respectivamente, que tem naquela palavra. Normalmente, ele não coloca uma palavra que tenha o mesmo número de letras e fonemas. Por exemplo, a palavra árvore, ela tem 6 letras e 6 fonemas, porque cada letra ali tem apenas o mesmo som. Então, mesmo número de letras e fonemas, respectivamente. Agora, ele gosta de colocar palavras como carro e táxi. E aí você vai perceber que o número de letras e fonemas são diferentes. É importante, primeiro de tudo, já ter atenção, contar, fazer a contabilidade de forma correta. A palavra carro, ela tem 5 letras, ó, só contar 1, 2, 3, 4, 5. Por incrível que pareça, só de fazer isso, você já elimina algumas alternativas, porque o avaliador ele testa a tua atenção, ele coloca lá 6 letras, 4 letras, só ao fazer isso você já eliminou. Agora, número de fonemas, vamos ver, eu falo carorô,
Não, eu falo carro. Então, esses dois R's aqui possuem o som de um R forte. Quando isso acontece na língua portuguesa, a gente chama esse processo de dígrafo, ou seja, quando eu tenho dois elementos, duas letras, com apenas um som. Então, eu chamo de dígrafo. Então, aqui eu tenho 5 letras e 4 fonemas, porque eu tenho 4 sons. Agora, a palavra táxi. Eu tenho 4 letras, é só contar. Mas será que eu tenho 4 fonemas? Não, eu não falo táxi, eu falo táxi. Então, o X aqui tem som de KS, ou seja, uma letra tem 2 sons. Quando uma letra tem 2 sons, eu chamo de dífono. Olha que parada interessante. O dígrafo, 2 letras, 1 som. O dífono, uma letra, 2 sons. Então, aqui, ó, eu tenho 5 fonemas. Agora, sejamos sinceros, isso é super tranquilo, não é? É só prestar atenção. Agora, para poder dificultar um pouco mais no assunto da fonética, o camarada vai cobrar acentuação gráfica. Mas aí a gente trabalha isso numa aula específica, de forma bem tranquila, direcionando para você não dar mole, beleza? Agora, vamos continuar a nossa pegada aqui. Agora a gente vai para um cara sinistro, ó. A gente vai para forma. Se ao falar em som eu pensei em fonema, ao falar de forma eu penso em morfema. E aí lembra que eu falei que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa nesse camarada aqui. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Então, antes da palavra, existem o morfema, ou seja, a palavra pode ser dividida em partes menores. E por que eu consigo? Porque cada pedacinho ali é um morfema, porque cada pedacinho ali atribui uma significação. E ao pensar em morfema, eu penso em morfologia. Aqui está uma matéria importante, né? Uma modalidade. A morfologia, ela é responsável por estudar o campo da forma. E eu falo aqui agora, então, estrutura e formação das palavras e propriamente nas classes gramaticais. Se a matéria que mais cai na prova é análise sintática, eu preciso ver a quem o camarada está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar. Eu ouso dizer que se você não sabe morfologia, se você não sabe identificar uma classe gramatical, você não sabe nada em língua portuguesa. Agora, a nossa aula de hoje, ela é bem magética. Eu não vou fazer como você aprendeu na escola. Eu não vou trabalhar classe por classe. Eu, na verdade, vou pegar todas as classes e vou mostrar como elas se relacionam entre si, para você entender o processo não só morfológico, mas também sintático. Essa relação que elas possuem entre elas, beleza? Então, vamos lá. Então, a próxima é o campo do estilo. E ao falar em estilo, eu penso em estilística. Galera, aqui, ó, a gente não estuda a fundo no concurso público. Assim como, com certeza, você não estudou a fundo na escola. Só estuda estilística a fundo quem faz uma excelente faculdade de letras ou então excelente faculdade de direito na parte da oratória. Porque a estilística é a modalidade que funciona como elo entre a gramática e a literatura. Então, tudo que tem de paralelismo, tudo que tem de figura de linguagem, está aqui. Aí você vai falar assim para mim, ué, então eu já estudei, porque eu já estudei figura de linguagem. Em provas caem no máximo umas 10. Tem mais de 300 figuras de linguagem. Então, com certeza você não estudou tudo. Ah, Sidney, mas e aí, como é que fica? O conhecimento básico que a gente precisa daqui, do campo da estilística, a gente joga para cá, ó, para o campo do significado. E isso aqui é importante realmente para a gente. Ó. Quando eu falo em significado, eu penso em ideia, eu penso em sentido. Então, eu vou colocar aqui a palavrinha sema, que me remete à semântica. Como assim, Sidney, sema? Sema significa ideia. Só para citar como exemplo, a palavra semáforo, né, o famoso sinal de trânsito, sema é ideia e foro é levar, ou seja, significa levar uma ideia. Mas como assim? Que ideia? Ora, se está verde eu sigo, se está amarelo eu tenho atenção, se está vermelho eu paro. Então, a modalidade da semântica é muito importante para quem está fazendo prova de concurso público, até mesmo porque aqui, ó,
está diretamente ligado a um conteúdo que está no teu edital, que é a compreensão e interpretação de textos. A gente tem uma aula só para isso, mas eu já vou adiantar para você, não é a mesma coisa. Quando eu falo em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. O comando da questão é, segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto. Quando eu falo em interpretação, o bicho pega, porque vai além do texto. Então o comando muda também. Agora passa a ser infere-se que, deduz-se que, analisa-se que e por aí vai. Então, na aula de interpretação, eu vou mostrar a vocês as diferenças básicas de compreensão e interpretação. Até mesmo porque, para fazer uma questão de compreensão, qualquer um que está agora assistindo a esta aula consegue fazer. Afinal de contas, basta ser alfabetizado, porque a resposta está dentro do texto. É só ter calma e atenção. Agora, quando eu falo em interpretação, aí o bicho pega, né? Porque vai exigir conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então tem sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música, idade conta, viagens conta, tudo isso vai contar. Aí você vai falar, pô, então tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta, mas para sua sorte, as questões de concurso são, na maioria das vezes, de compreensão. E quando são de interpretação, são questões muito tranquilas, que você vai ter assim, com certeza, o texto ainda como base. Então, se você trabalhar estratégias que a gente ensina aqui, com certeza vai dar certo. Só que ainda não é um momento, né? É para a aula de compreensão e de interpretação. Só chamei a atenção para a importância desta modalidade. Agora, e quando eu falo em relacionamento? Eu penso automaticamente em função sintática. E ao pensar em função sintática, eu penso em sintaxe. E é sintaxe mesmo, tá, galera? Com som de 2 S's, porque é um termo que já existia antes de vir para a gramática. É um termo militarizado. Quem é militar da antiga, com certeza vai lembrar. A sintaxe é a reunião de grupamento. Ou seja, era um momento em que a galera definia quem ia cuidar do material bélico, quem ia cuidar da arrumação, quem ia cuidar da limpeza, quem ia cuidar da cozinha. Então, reunião é ou não é um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem? Então, nada mais justo que chamar de sintaxe a modalidade que estuda o campo do relacionamento. E por que o campo do relacionamento? Porque eu nunca classifico sintaticamente. Eu sempre vejo a quem o camarada está ligado morfologicamente, a quem ele está relacionado morfologicamente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Então, galera, definição agora. Dessas 5 modalidades, 3 são extremamente importantes para nós. Primeira, morfologia. É a base da gramática. Se eu não sei morfologia, eu não sei nada. Ah, sim, eu pensei que fosse a fonética. Não, não é. A fonética é muito importante quando você é criança, que você ainda precisa saber como pronunciar determinadas palavras. Tanto é que um estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele tem de primeiro aprender fonética. Quando você vai aprender uma língua estrangeira, você tem de primeiro aprender fonética. Você não vai trabalhar a gramática da língua. Afinal de contas, se você ainda não sabe a pronúncia, de nada adianta apenas trabalhar a gramática da língua, né? A estrutura morfológica e sintática. Agora, para a gente que já sabe pronunciar, o mais importante agora é a morfologia, porque fonética você já sabe. Essa é a verdade. Agora, passada a morfologia, a semântica também é muito importante. Afinal de contas, é a parte primordial da análise textual. E para finalizar aqui, ó, a sintaxe, que no final das contas é a matéria que mais cai na prova do concurso público. Detalhe, porque as 3 são importantes, não só para quem faz concurso público, mas quem estuda a língua portuguesa. As 3 caminham juntas sempre. E o camarada já pode te derrubar numa pegadinha só utilizando isso, ó. Quer ver? Bota uma frase simples, ó. Simples, ó. Jocrete quebrou uma mesa. Aí o cara destaca a palavra Jocrete e pergunta qual é a função morfológica. E na letra A, de sacanagem, ele coloca sujeito. Aí o aluno desatento, nesse primeiro momento, vai pensar assim, ué,
Foi a Jocrete que quebrou. Então ela praticou a ação, a Jocrete é o sujeito, né, Cisne? Aí vem cá e marca, ó. Agora, ele não perguntou a função sintática, ele perguntou a função morfológica. Então, Jocrete, morfologicamente, é um substantivo. Sintaticamente, é um sujeito. E você tem de prestar atenção nisso. Então, na prova, olha o que o camarada pode trabalhar em relação à função. Normalmente, quando aparece a palavra função, a gente pensa logo em função sintática, porque era isso que a gente fazia na escola. Mas o camarada pode cobrar função morfológica, função semântica e função sintática. Olha que momento importante da aula. Quando o cara te cobra função morfológica, ele quer saber qual é a classe gramatical. Então, ó, no universo ali das classes gramaticais, ele quer saber o que é. Se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome, se é advérbio e por aí vai. Agora, perguntou função semântica, ele quer saber qual é o sentido. E aí não adianta, né? Nós temos N possibilidades, vai depender do contexto, porque pode ser qualquer coisa. Agora, quando o cara cobra a função sintática, ele quer saber sobre os termos da oração. Então ele quer saber se é sujeito, se é predicado, se é objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal e por aí vai. Aí você vai falar, caraca, não vou aprender isso nunca, estou ferrado, é muita coisa. Então se liga só. Eu hoje vou mostrar para vocês a importância dessa análise morfológica, a importância da identificação da classe gramatical. Porque isso aqui é um percurso de 100%. Mas se você consegue identificar a classe gramatical, você já percorreu 70% do trajeto. Então, depois analisar semanticamente, sintaticamente, vai ficar muito mais fácil. Tranquilo? Agora, o que eu vou falar aqui com vocês? A aula de hoje é extremamente imagética. Então, preste atenção, aproveita que é uma videoaula e aí você primeiro olha, depois você volta, veja de novo e anota. Ou então, Sidney, mas eu gosto de anotar na mesma hora. Mas cuidado com isso, para não perder as informações. Ainda bem que não é uma aula presencial, né? Porque na aula presencial, às vezes, você para anotar, perde uma informação importante. Aqui você pode voltar quantas vezes quiser mesmo, né? Então, vamos lá, ó. Posso apagar? Posso, né? Então, vamos lá. Galera, acompanha aqui comigo, ó. Relação das classes gramaticais. Quando a gente fala em classes gramaticais, nós temos 10 classes gramaticais. Então, nós temos 5 modalidades da gramática e nós temos 10 classes gramaticais. E da mesma forma que eu dividi a gramática em 5 partes, eu também vou dividir a classe gramatical. Só que eu vou dividir em apenas 2 partes. Eu divido nas classes variáveis e nas classes invariáveis. Num primeiro momento, pode não fazer muita diferença assim para você, mas você logo vai descobrir que é muito importante saber identificar se é variável ou invariável. Aí nós temos 6 classes variáveis e 4 classes invariáveis. E nós primeiro vamos estudar a classe variável. Agora, se liga só no que eu estou fazendo aqui. Nós vamos estudar as 6 variáveis exatamente assim, ó, como eu estou fazendo com as minhas mãos. Uma vai ficar isolada. Já vou até te adiantar. Quem fica isolado? É o verbo. Por que o verbo fica isolado? Porque ele é a classe mais variável de todas. É a classe mais importante. É a classe que manda em tudo. Então ela é difícil. Tem de ser estudada sozinha. Por isso ela fica isolada. Agora as outras 5, elas trabalham num processo conjunto. Uma vai ficar aqui no meio mandando e as outras 4 na sua periferia, só obedecendo. Então vamos primeiro começar com essas 5 aqui. Então venha comigo, ó, presta atenção. Eu já dividi as 5. Eu só vou mostrar como elas se relacionam entre elas. Então olha aqui. A primeira classe que a gente vai olhar é o substantivo, que é a classe responsável pelo nome. Como assim? Ela é uma classe responsável por nomear os seres e as coisas. Então, ó, os seres
e as coisas. Qualquer ser ou qualquer coisa, a gente só dá esse nome porque, na verdade, a gente tem um substantivo. Agora, mais importante do que nomear os seres e as coisas, para a prova do concurso público, o substantivo é sempre um termo determinado. E o que significa dizer que um termo é determinado? Significa dizer que ele é sempre núcleo. Então, o substantivo é núcleo de qualquer estrutura nominal. E aí se liga só nessa. Esse quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês agora é a base para você entender futuramente aulas de concordância verbal e de concordância nominal. Afinal de contas, na escola, você aprendeu, por exemplo, falando da concordância verbal, que é a relação entre o verbo e o sujeito. E aí o avaliador já se aproveita, né? Já derruba o candidato, porque ele coloca uma frase grande demais, várias palavras dentro do sujeito, várias palavras no plural e deixa o verbo no plural. E aí você não vai estranhar, vai achar que está certo. Mas, na verdade, o verbo não concorda com o sujeito como um todo. Ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então, por mais que tenhamos várias palavras no plural, se o núcleo estiver no singular, o verbo tem de ficar no singular. Então, olha a importância. E o substantivo, ele não é só o núcleo do sujeito. Ele é, na verdade, o núcleo de qualquer estrutura nominal. Ele é o núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, do aposto e por aí vai. Agora, entender isso aqui vai fazer você também entender a concordância nominal. A concordância nominal está lá na gramática, ó, é a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, ora, se o substantivo é o determinado, quem o acompanha é determinante. Então, ele manda e o resto obedece. O que significa? Se ele está no singular, o resto fica no singular. Se ele está no plural, o resto fica no plural. Se ele está no masculino, o resto fica no masculino. Se ele está no feminino, o resto fica no feminino. E por aí vai. Entendeu? Agora, vamos continuar nossa pegada. Quem é que trabalha em prol da ordem, da quantidade, da fração e por aí vai? Quem é que indica tudo isso? É o numeral. Agora, nós não temos por que perder tempo com o numeral, porque isso não cai em prova, praticamente não cai em prova. Então, por que você vai perder seu tempo se é um assunto galho fraco? Então, não tem porquê. Então, deixa o numeral para lá. Agora vem aqui comigo. Adjetivo. Adjetivo é importante. O adjetivo, ele indica semanticamente a característica. E na hora que eu falei do adjetivo, você deve ter pensado, caramba, é importante mesmo, porque na hora que você falou da concordância nominal, eu só pensei em substantivo e adjetivo. Na verdade, a concordância nominal se dá entre esses 5 elementos aqui sempre. Mas a gente pensa muito em substantivo e adjetivo porque da mesma forma que eu tenho substantivo composto, eu também tenho adjetivo composto. E tem muita relação de concordância do adjetivo com o substantivo nas provas de concurso público. Detalhe, esse cara aqui, o adjetivo, ele também é um excelente ferramenta para mostrar o quanto a análise é morfossintática. Porque se você identificar que o cara é gramaticalmente um adjetivo, você vai perceber que sintaticamente ele só pode ter 2 funções. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Que depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas não é o momento agora ainda, beleza? Mas esse cara é realmente importante. E a gente vai estudá-lo futuramente com mais tranquilidade, como ele merece, tá? Mas a coisa mais importante que você precisa saber, ele indica característica, qualidade, atributo e por aí vai. Então, quando eu digo assim, Clara é bonita, bonita é um adjetivo para Clara. Então, está indicando uma característica, beleza? Agora, quem é responsável por flexionar em gênero e número? É o artigo. Quando eu falo em gênero e número, eu estou falando em masculino, feminino, singular e plural. Só que agora eu vou parar para fazer uma reflexão com vocês aqui, ó. Chegou um momento importante da aula. O artigo, normalmente, não tem a devida importância que merece. Só que eu vou te dar essa importância agora, ó. Normalmente, até em gramáticas para concurso público, o artigo é colocado de lado, assim como o numeral é colocado de lado.
mas o artigo não pode ser colocado de lado, porque além de flexionar em gênero e número, ele tem outras duas importantíssimas funções para a prova de concurso público. Ele sozinho, no universo dessas 10 classes gramaticais, ele é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical. Na verdade, ele é capaz de substantivar qualquer outra classe gramatical. E ele sozinho é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. Então, ele já entra na seara da interpretação. Então, vem aqui comigo para ver como é que funciona. Primeira coisa, ó, artigo. Ele flexiona em gênero e número. Quando a gente fala em gênero, eu falo masculino e feminino. Quando eu falo em número, eu falo em singular e plural. Primeira coisa, a gente já vai definir algo importante aqui. Quem é o coringa do gênero? Ou seja, quem é que manda? É o feminino ou é o masculino? É o masculino. O que isso significa? Vamos supor que aqui fosse uma sala presencial. E tivessem mais ou menos umas 100 mulheres. Apenas. Eu diria bom dia, boa tarde, boa noite. Alunas. Agora, se fossem 99 mulheres e um homem, eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Por quê? Porque basta um elemento masculino para mandar na estrutura da concordância aí. Ah, mas isso é injusto, isso é machismo? Não, isso é na língua, né, gente? Pô, na vida, a mulherada já manda, né, em casa, então, poxa, na língua portuguesa é o masculino. Agora, qual é o coringa do número? É o singular. Sabe o que significa? Quando eu ficar na dúvida se um termo é variável ou invariável, é só pensar nisso. Se a palavra só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, significa que ela é invariável. Agora, a partir do momento que eu posso jogá-la para o feminino, ou então que eu possa jogá-la para o plural, eu já modifiquei. Então, eu tenho a classe variável, ok? Agora, vamos definir outra coisa. Quando eu falo em artigo, ele tem uma classificação, que são só duas etapas. Eu tenho o artigo definido e eu tenho o artigo indefinido. Como isso funciona? O artigo definido, você pode até anotar aí agora, ó. Ele serve para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Então, elemento conhecido. E o artigo indefinido, ele serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Então, aqui, ó, desconhecido. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Então, imagina o seguinte. Imagina que esse cara aqui é o Joanildo. E ele vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se ele vai entrar pela primeira vez no universo do texto, ele é um elemento desconhecido. Então, eu vou falar assim, ó. Eu tenho um aluno que está de blusa preta. Beleza? Então, como entrou pela primeira vez, eu usei um artigo indefinido. Agora, a partir do momento que ele aparecer pela segunda vez, ele já passa a ser o quê? Conhecido. Então, agora o Joanildo vai aparecer pela segunda vez. Então, eu digo assim, ó, o aluno que está de blusa preta está de calça jeans também. Então, primeira vez que apareceu, eu usei um artigo indefinido. Segunda vez, eu já usei um artigo definido. Então, a gente já mostra aqui agora que o artigo definido é quem? O, a, os, as. E os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Aí você vai falar assim para mim, ah, Sidney, mas eu sempre falo o sol, o mar e a lua, e você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente, não tem por que indefini-los. E aí você vai pensar assim, já sei, então toda vez que começar um texto, toda vez que começar uma frase, eu sempre vou usar o artigo indefinido, Sidney? Não. Vai depender da intencionalidade discursiva. E agora você já começa a entender que nada gramatical é à toa, assim como nada sintático. Tem sempre uma intenção. Afinal de contas, eu chamo de análise textual, mas eu chamo de análise gramatical e análise sintática. Se eu estou chamando de análise, eu já estou fazendo uma interpretação. Então acompanha aqui comigo, ó. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Um exemplo bacana.
olha aqui essas duas frases, ó. Um guarda multou a Tadofa e na outra o guarda multou a Tadofa. Quais são os elementos de fala? Quais são os elementos de comunicação? São vários, né? Mas normalmente, aliás sempre, eu obrigatoriamente tenho dois elementos. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, eu sempre preciso da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Então sempre vai ter o emissor e o receptor. Ah, Sidney, se eu estiver falando sozinho? Nesse momento, esta pessoa fará os dois papéis, o de emissor e o de receptor. Mas vamos supor agora que eu esteja conversando com você que está em casa. Eu serei o emissor e você será o interlocutor ou o receptor. Aí eu digo a primeira frase, ó. Um guarda multou a Tadofa. Eu mostro que eu, emissor, não conheço este guarda, mas eu mostro que você também não conhece. Ah, mas Sidney, se eu conhecesse? A gente iria descobrir em um outro momento do texto. Neste momento é impossível. Então, este guarda aqui, ele é desconhecido realmente. Agora, e se eu chegar e falar o guarda multou a Tadofa? Eu mostro que eu, emissor, conheço e mostro que você, receptor, interlocutor, também conhece. Porque se você não conhecesse, o ato de comunicação não seria plenamente satisfatório. Então você ia falar assim, ué, que guarda? Entendeu a pegada? Então aqui, ó, este guarda aqui, ele é conhecido. E a Tadofa é a nossa conhecida. Agora, se liga. Isso aqui pode cair numa prova? Óbvio que pode. Já para te derrubar. O CESP facilmente pode cobrar estruturas como essa daqui, ó. Se liga só, ele poderia colocar assim, ó. Frases 1 e 2 são idênticas morfologicamente, sintaticamente, semanticamente. Certo ou errado? Errado. Agora, se ele fala assim, as duas frases são idênticas sintaticamente, certo. Se ele fala as duas frases são idênticas morfologicamente, certo. Agora, se ele fala que as duas são idênticas semanticamente, aí está errado. Detalhe, o que tornou a frase semanticamente diferente uma da outra foi a presença do artigo de forma diferente. E aí você observa, gramaticalmente é a mesma coisa, sintaticamente vai ser a mesma coisa, porque gramaticalmente é artigo, sintaticamente vai ser um adjunto adnominal, porque vai ser um termo que vai acompanhar aqui o nome. Agora, semanticamente é diferente, porque na frase 1 o guarda é desconhecido e na frase 2 o guarda é conhecido. Olha que questão ótima para cair numa prova. Agora volta ali comigo, ó. Deixa eu apagar aqui. Não precisa apagar não, né? A próxima frase é o seguinte. A gente já definiu que o artigo, além de flexionar em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural, ele também é capaz de modificar qualquer outra classe e ele também é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido, não é? O que ficou faltando? Essa concepção de modificar a frase. Então, imagina o seguinte. Imagina que você passou na prova do concurso público. E aí, a primeira pessoa que viu a sua aprovação foi o seu companheiro ou a sua companheira. E aí liga para você. Imagina você que está em casa, né? Rapaz, né? Normalmente o homem fica muito feliz assim quando passa numa prova. A esposa dele também fica muito feliz porque vai melhorar socialmente, vai ter uma estabilidade. Aí você passa na prova. E quem vai olhar primeiro lá no jornal? Sua esposa. A sua esposa olha e fala assim, caraca, na mesma hora, liga para você, amor, corre para casa agora, você passou em primeiro lugar na prova da Polícia Federal, passou em primeiro lugar na prova do TRT, do TRE, não sei o que, né? Esse tipo de coisa, né? Porque quem estuda para concurso cai para dentro, né? Aí você vai para casa. Quando você chega à sua casa e abre a porta, tudo escuro e várias velas acesas, e não um despacho de macumba. Não é. Várias velas acesas e pétalas de rosas pelo chão, com a intenção de deixar o clima romântico. Aí você olha para a porta da cozinha, quem está lá? Sua esposa, com a camisola de seda transparente. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu,
para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero, pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.